Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Mais uma vez passando aqui para a gente continuar a nossa série sobre Israel como relógio escatológico para a volta de Cristo, né? Nós já tivemos então os nossos 3 primeiros vídeos sobre o assunto e a gente vai continuar então falando desse assunto. Lembrando, como eu tenho sempre falado, no início de cada vídeo eu falo, para a gente entender essa história, para a gente entender esse princípio, a gente tem que entender a história dos judeus. Não tem como a gente entender Israel como relógio escatológico para a volta de Cristo, né, se a gente não entender a história dos judeus. A gente precisa entender a história desse grande milagre chamado Israel. É um milagre, Israel está ainda em pé depois de praticamente 4.000 anos de história, desde o início com Abraão até então os nossos dias. E nos 3 primeiros vídeos nós falamos um pouquinho da história, do chamado de Abraão, e então do cativeiro egípcio, retorno ao período então dos reis de Israel, o período do reino dividido, né? O Reino Unido, depois o reino dividido, o cativeiro assírio das 10 tribos, reino do norte, depois o cativeiro babilônico, né? Judá e Benjamim, capital Jerusalém, e aí nós falamos então do retorno, né, depois do cativeiro, né, dos 70 anos, né, que Jeremias profetizou no capítulo 25, os judeus retornaram na época de Zorobabel, e aí ficaram então já debaixo da tutela do Império Medo-Persa, né? Na época os governantes eram os persas, e Israel ficou até então que Alexandre o Grande, né, conquistou, né, o império, né, da época. Alexandre passou pouco tempo no governo, apenas 13 anos, né, mas favoreceu os judeus. Alexandre favoreceu os judeus. E aí então, depois de Alexandre, o seu império, né, se dividiu em 4. Os judeus ficaram sob o domínio dos Ptolomeus, depois dos sírios, e aí até então da revolta dos Macabeus, né, por volta de 100 e poucos antes de Cristo, e aí os Macabeus tomaram, né, o domínio e passaram 100 anos, a família asmodiana, né, os Macabeus, passaram 100 anos, então, controlando, governando Israel. Foi um período, então, que Israel gozou de certa liberdade de domínio sobre o seu próprio território, sobre o seu próprio povo. Mas logo, então, a partir do século de número 1 antes de Cristo, né, os romanos, então, dominaram o mundo, e aí, então, veio então, o domínio dos romanos sobre os judeus, e na época de Cristo, então, os judeus eram dominados, então, pelo Império Romano, né? Mas, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou, né? Deus enviou Jesus. Deus enviou Jesus, nascido sob a lei, né? Nascido de uma virgem, sob a lei, para resgatar, né? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, Jesus vem então na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo correto, no tempo de Deus. Então é quando Jesus chega para viver entre nós, e aí durante 33 anos ele viveu entre nós, ele viveu como homem entre nós, foi tentado em tudo, segundo a palavra de Deus, né? Segundo os escritores hebreus, em tudo ele foi tentado, no entanto sem pecado, e aí morreu, né? Entregue pelos seus compatriotas, né, os judeus entregaram ele a Pilato, né, lembrando que isso tudo estava previsto nas profecias, a morte de Jesus, a morte do Messias, a morte do enviado, do ungido de Deus, tudo isso estava previsto, tá? Porque Jesus veio para efetuar a redenção do homem com Deus, a reconciliação do homem com Deus, tá? Jesus, na sua primeira vinda, o propósito era esse, né? Era reconciliar o homem com Deus, iniciando então a implantação do reino de Deus na terra, porque desde que Jesus veio, ele quando chegou, ele começa a pregar e começa a anunciar
é chegado o reino de Deus a vós outros, é chegado o reino dos céus a vós outros, né? Então Jesus vem então para implantar o reino, né? Aqui na terra, e esse reino já começou, não o reino completo, ele só será instalado, né, completamente, o governo será literal, completamente no milênio, né? Mas o reino de Deus já está entre nós. Porque o reino de Deus está em nós, né? A igreja faz parte desse reino, eu e você, nós fazemos parte desse reino. Esse reino hoje que ele é espiritual, sim, ele é espiritual, mas um dia esse reino, além de espiritual, será também literal, Jesus governará. E mais uma vez entra, então, digamos assim, o povo judeu, né? Digamos, a importância do povo judeu para a implantação do reino milenar de Cristo aqui na terra, visto que ele virá, tá? E descerá em Jerusalém e governará a partir, então, de Jerusalém. Tá? Mas vamos, então, ler um texto aqui em Lucas, no capítulo de número 20, né? Capítulo 21, desculpem, do versículo 20 até o versículo 24, diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Tá? Vamos só ficar até aqui. Tá? Vamos voltar aqui em Mateus, tá? Capítulo de número 24, né, de Mateus, versículos de número 1 e 2 do capítulo 24 de Mateus. 1 e 2 diz assim, olha: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? Então, em Lucas, né, no capítulo de número 21, no texto que nós lemos, né, fala exatamente do cerco de Jerusalém. Tá? Esse texto, né, ele pode ser entendido literalmente como o cerco de Jerusalém no ano 70, tá? Mas esse texto também pode ser aplicado no cerco de Jerusalém também, quando o anticristo cercar Jerusalém para destruir, então, no final dos tempos, né? Literalmente foi para aquela época, né? Mas aplicativamente nós podemos, então, falar, então, também do cerco de Jerusalém, que o anticristo cercará para destruir Jerusalém, quando então quando Cristo então voltará literalmente, né, para vencê-lo, né, para instalar o seu reino aqui na terra, tá? Então nós hoje vamos começar esse primeiro esse vídeo, né, falando então da dispersão mundial e última de Israel, da última dispersão, né? Houve a primeira lá no Egito, o cativeiro egípcio, houve a segunda, o cativeiro babilônico, né? Assírio das 10 tribos e o babilônico dos judeus, e tem então a terceira e última dispersão, que é então a partir do ano de número 70. Lembrando, né, que esse cativeiro, a partir do ano de número 70, durante 4 anos, os romanos cercaram Jerusalém, 4 anos, do ano de número 66 até o ano de número 70, os romanos cercaram Jerusalém. Os zelotes, né? Você se lembra que Jesus tinha um apóstolo que chamava Simão o Zelador, ou o Zelote. O Zelote era um partido político, meio que político de Israel, mas também eles defendiam a tese de pegar em armas, né, para se libertar então dos romanos, né? E os zelotes passaram a atacar os romanos, né, a partir da década de 50, 60, mais ou menos, principalmente a década de 60 do primeiro século. E os romanos, então, por sua vez, com a sua força absurda, né, então invadiram Israel e cercaram Jerusalém. E os judeus se entrincheiraram, né, eles ficaram dentro de Jerusalém, né, as portas fechadas, as portas da cidade naquela época muito forte, né. E você quer saber um pouquinho mais dessa história, compra o material do Flávio Joséfo, né?
a Guerra dos Hebreus, que aí você vai ver mais sobre essa história. Flávio Josefo, ele foi então contemporâneo de Jesus, né? Ele certamente, quando Jesus morreu, possivelmente ele já fosse uma criança, né? E ele era sacerdote, né? Mas ele, devido à invasão, devido à guerra, ele teve que pegar em armas, se tornou capitão do exército judeu e aí foi levado cativo para Roma por volta do ano de número 70, tá? Do ano 70. E ele conta um pouco dessa história. Então aí se cumpriu o que Jesus diz, não ficará aqui pedra, ele está falando do templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tá? Então os romanos realmente invadiram, né, depois de 4 anos de cerco, 4 anos de sofrimento dos judeus dentro da cidade, entrincheirados na cidade, passando fome, todo tipo de necessidade, né? Até que então eles não resistiram e Tito invadiu, né? O general Tito, não o Tito que cercou Jerusalém, o Tito que cercou Jerusalém era o general Tito Vespasiano, né? E Tito Vespasiano, em 68, Nero, né, se suicidou, e aí Tito Vespasiano era o general, o mais eminente general do exército romano, então foi levado para Roma para assumir o trono, assumir como imperador no lugar então de Nero, do imperador Nero, né, que vocês conhecem um pouco da história. E aí o que aconteceu? Ele deixou o filho dele, ou o general Tito, né? Ele deixou o filho dele cercando Jerusalém, e aí Tito então invade Jerusalém e leva milhares de judeus, né, para Roma, né, presos, né, além de massacrar muita gente, levou milhares de judeus para Roma, e aí eles foram para o cativeiro, né, isso no ano 70. Né, você tem o Arco do Triunfo em Roma, ou pelo menos parte dele, né, ainda muita coisa, exatamente em homenagem a Tito, quando entrou em Roma, né, com aqueles milhares de judeus, né, presos, né, andando, aqueles milhares de escravos, né, atrás dos carros, né, de guerra, né, dos cavaleiros romanos, né, e isso foi motivo de grande júbilo em Roma, né. E aí entra o que Lucas falou, né, Jerusalém sitiado, né, e aí mostra o que Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí é quando o segundo templo então foi destruído, lembrando, Zorobabel reconstruiu o templo entre 536 e 520 a.C., quando ele retornou. E aí por isso que o profeta Ageu diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque o Messias Jesus foi apresentado no segundo templo. Lembrando mais uma vez, eu gosto de frisar essas coisas, né, porque há muito erro sobre esse assunto, né. As pessoas, os pregadores, professores até, falam do templo de Herodes. Quero sempre lembrar você, Herodes não construiu o templo. Herodes, ele embelezou o templo, construiu alguns anexos no templo, né? Aquele muro hoje que é chamado Muro das Lamentações não está na planta original do templo. Aquilo ali foi construído por Herodes, né? Que cercou toda aquela região, porque lá naquela região tinha a Fortaleza Antônia também, né? Construída por ele, né? E ele construiu tudo. Onde hoje estão as mesquitas, né? O Dombo da Rocha, né? E a mesquita de Al-Aqsa, né, estão ali naquela esplanada ali, né, e é o grande motivo de desacordo entre judeus e palestinos, né, Jerusalém e aquelas mesquitas ali que os judeus querem derrubar para reconstruir o seu templo, né. Então Herodes não construiu o templo, Herodes fez mudanças, muitas mudanças, né, muitas mudanças no templo que Zorobabel tinha construído. Por isso que o profeta Zacarias, então, diz que a glória da segunda casa será, né, maior do que a primeira, porque na segunda casa, ou seja, na casa, no templo construído por Zorobabel, então, aqueles que retornaram de Babilônia, o Messias foi dedicado, né? O Messias foi apresentado, foi dedicado ao Senhor. Você lembra, naquele dia, então, que o Messias é levado, Jesus é levado para ser apresentado no templo, como era de costume, no ano de número 40,
no dia de número 40, né, aos 40 dias, então a criança era levada para o templo, o macho primogênito era levado para ser dedicado então ao Senhor. E Jesus foi dedicado naquele dia então que aquele servo do Senhor chamado Simeão, né, foi ao templo, né, segura o menino e glorifica a Deus, né, porque disse: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aí tinha aquela profetisa Ana também, que glorifica a Deus, digamos assim, tem um hino de vitória que ela canta, louva o Senhor, então, pela vinda do Messias. Então, Jesus foi apresentado no segundo templo. Bom, voltando então aqui, tá aí, o templo foi destruído, tudo foi destruído, os judeus foram, digamos assim, presos, eles foram escravos. Sempre lembrando, tá bom? Sempre lembrando, Deus já tinha avisado a Moisés: se vocês andarem em minha presença, se vocês me obedecerem, vocês serão benditos. Se não, vocês vão ser malditos, vocês vão ser amaldiçoados, e eu vou espalhar vocês por todas as nações. E o Senhor fez isso. E eles, então, como você vê, um dos grandes pecados de Israel, por causa que levou eles ao cativeiro, era a idolatria, mas eles tinham vários outros pecados, como eu já falei em áudio passado, não vou repetir. Da idolatria, depois que eles retornaram do cativeiro, nunca mais eles praticaram a idolatria, mas continuaram com vários outros pecados. Tá bom? E aí, então, mais uma vez, eles são levados para o cativeiro. Agora é a chamada diáspora, né, que nós chamamos, a última dispersão dos judeus. E aí eles foram, então, né, para Roma, tá, e para outros países onde o Império Romano dominava, tá? Mas ficou ainda muitos judeus, ficou velhos, crianças, jovens, e ainda ficou muitos judeus, até porque Tito cercou Jerusalém, invadiu várias regiões. Tito ainda teve uma última grande revolta, que foi a fortaleza de Massada, que só caiu em 72. A fortaleza de Massada era uma espécie de casa de verão, né, que Herodes tinha construído para eles, né, mas se tornou uma fortaleza para os zelotes, né, que se abrigaram lá, e só caiu no ano 72, mas então eles foram presos então para Roma e para outras regiões do mundo que Roma dominava. Só que, como ficou muita gente, como eu já falei, ainda houve um último grande levante ainda de judeus contra os romanos. Foi entre 132 e 135. Foi uma revolta, né, liderada por um judeu chamado Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba quer dizer Simão, filho de Kokhba. Tá bom? O pai dele era Kokhba. A gente não sabe muita coisa de Kokhba. Mas Simon, ou Simão, tá bom? Ele teve um último grande levante e ele então matou muitos soldados romanos que dominavam a região, que estavam na região de Israel, e ele fazia emboscadas com os seus soldados, né? E ele dominou durante o período. Tá bom? Mas aí então, naquela época, o imperador Adriano, era o imperador romano, Hadrian, né? Era o imperador, ele enviou um general chamado Július, né? E Július então derrotou aquele último grande levante de Simon Bar Kokhba, tá? Bar filho de Kokhba. Tá? E nessa ocasião foram mortos mais ou menos 500 mil judeus. Ou seja, 500 mil, principalmente a grande maioria soldados. E aí o imperador Adriano, né, da época, como eu falei, expulsou todos os judeus de suas terras e os espalhou entre várias províncias do Império Romano e os proibiu de entrarem novamente na terra. Era proibido. Se fosse visto um judeu na terra de Israel, esse judeu, então, ele era preso. Tá bom? E dependendo da situação, podia ser até condenado à morte. Nesse período, entre 132 e quase aqui em 135, houve então a derrota final dos exércitos de Simon, né? E então o imperador Adriano, para então não deixar se criar mais nenhuma semente de revolta, ele expulsou os judeus então e espalhou por vários povos, várias terras, e aí os judeus não podiam retornar para a sua terra. Inclusive, nesse período, ele mudou o nome da Judéia para Síria-Palestina.
Síria, Palestina. Lembrando, a Síria é vizinho de Israel, né, da Palestina, faz fronteira, e aí ele, entendeu, mudou o nome para a Síria, Palestina. Palestina, por exemplo, aquela região até hoje, né, você tem então o nome de Palestina, parte daquela região os judeus restauraram, né, para o nome de Israel, aquela região então depois do novo Estado judaico ser implantado, né, mas ainda você tem a Palestina ali, né, do lado de Israel, dentro do território judaico ainda, não é isso? Tá? Agora, isso já estava profetizado. Essa dispersão, ela já estava profetizada. Os profetas do Antigo Testamento também profetizaram que, apesar da dispersão, Deus os tornaria a trazer novamente para a sua terra. Ou seja, Deus então falou da dispersão, mas então usou o seu servo para dizer, entendeu, que os traria de volta então para a sua terra. Vamos para alguns textos bíblicos, vamos lá aí, vamos para alguns textos bíblicos, vamos começar por Moisés, Deuteronômio, né, porque foi o primeiro a falar desse assunto de dispersão, de retorno, né, Deuteronômio, capítulo de número 30, versículos de número 1 até o 5, tá bom? 30 de Deuteronômio, versículos de número 1 até o 5, vamos ver o que Deus, usando o profeta Moisés, porque ele também foi profeta, após ter sido grande libertador, mas ele também é contado entre os profetas, diz assim: e será que sobrevindo-te de todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti? Porque lembra, depois ele antes fala exatamente de bênção e maldição, né? Que tenho posto diante de ti, e se te recordares dentre delas, entre todas as nações, para onde eu te lançar o Senhor teu Deus, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e os teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-se dentre todas as nações entre as quais se espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados, né, os teus dispersos, estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus, te tornará ali a trazer. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te farás bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Tá bom? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Então, o Senhor, ele tinha falado que ele ia, né, expulsá-los, mas que ele ia também trazê-los novamente. Então tem promessas. No próximo vídeo a gente continua falando sobre essas promessas de retorno. Deus fala do cativeiro. Deus diz, olha, se vocês não andarem na minha presença, vocês vão, mas se vocês me obedecerem, se vocês se arrependerem, se vocês me buscarem novamente, se vocês converterem de todo o vosso coração, então eu trarei vocês novamente para essa terra que os pais de vocês possuíram, e vocês serão maiores ainda, mais ainda do que os vossos pais. Deus abençoe você. Pai amado, que essa palavra seja aplicada aos corações daqueles que estão nos ouvindo. Para a glória do teu nome eu te peço, no nome de Jesus. Tá bom? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para nós, você se inscrever no nosso canal. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.